A gente recebeu, né, um anúncio dizendo que haveria uma reunião com os representantes da Secretaria de Cultura 48 horas antes da reunião, né? Isso é extremamente autoritário e antidemocrático, né? A gente precisa de tempo para que as pessoas saibam e para que esse processo seja democrático, porque, afinal de contas, a gente vai estar tratando de incentivo à cultura. Da forma como eu vi hoje, eu estou vendo assim, muito mais uma apresentação do que está sendo proposto do que uma escuta mesmo. Tem uma corrida mesmo para que isso seja ainda levado para a Assembleia este ano, que eu acho que é um momento delicado também de entender essa correria para onde vai necessariamente, né? Me parece que eles também estão um pouco perdidos, assim, ainda elaborando todas essas propostas e nos passando isso com não tanta segurança, e por isso que a gente não recebe com tanta segurança e nos dá um desespero, já sabendo que o sistema é um pouco falho de como que ele vai seguir funcionando. Todo mundo sabe que o mecenato ele só funciona para grandes produtores e grandes eventos, não é? Então nenhuma empresa ela quer atrelar sua marca à cultura popular, ao cavalo marinho, ao caboclinho, ao maracatu, ao coco, à ciranda. Todo mundo sabe disso. Então quando a gente aprova um projeto, a gente aprova o projeto na lei, no mecenato, pelo MINC, o projeto está aprovado, quando a gente vai captar os recursos, nenhuma empresa quer. O que é você produzir culturalmente algo que talvez esteja em um embate, talvez, com a ideologia de uma empresa? Quais são esses trâmites, esses cuidados entre uma gestão que trabalha com uma ideia de democracia e de poder público, né, incentivando a cultura, e outro que é do poder privado, né, de empresas que estão incentivando essa produção? Eu acredito que o Estado, o governo, tem a responsabilidade de estar formulando e executando políticas públicas para um local, né? para um Estado. E na verdade, essa responsabilidade está colocada na mão das empresas privadas que não vão pagar imposto, que isso é errado, porque eu acho que as empresas têm sim que pagar imposto, porque dinheiro público tem que estar na mão do Estado, sendo fiscalizada por toda a população e pelo Estado, para que a gente possa estar investindo e sendo democrática a todos os fazedores da cultura. Eu acho que a gente tem um histórico muito negativo relacionado ao mecenato, que eu acho que é a grande questão quando a gente fala dessa reformulação da lei do SIC, porque primeiro tem uma coisa bem taxativa, que é a marca das empresas, que a gente não sabe quais são essas empresas, não foram apresentadas até agora. Se houve alguma conversa de alguma marca que ela já apresentou, se alguma empresa já apresentou a intenção? Eu acho que deveria haver uma divulgação maior, uma democratização da consulta pública. Eu acho que se de repente fizer aos moldes de outras leis tão importantes ou mais importantes que, como aconteceram no Brasil, de você lançar no site, fazer uma consulta de forma democrática, de forma que as pessoas pudessem ler, escrever e enviar e ficar aberto para todo mundo esses comentários e as pessoas irem construindo coletivamente, não só a apresentação pública, né? São muitas questões. Então vir com novas mudanças sem rever o que já tem, eu acho meio complicado. A grita por uma escuta pública em relação ao próprio Fucultura, não ao sistema inteiro, mas ao Fucultura, e que é uma luta ainda a gente aprofundar aí, porque o Fucultura tem questões específicas do fundo que ainda são questões que privilegiam alguns, que deturpam a própria lei para que alguns sejam contemplados de formas diferentes, a própria gestão do projeto, a fiscalização do projeto, né? Também quando chegar lá na Alep, a gente também não garante que isso vá acontecer dessa forma, isso pode ser alterado à revelia se a gente não fizer a fiscalização da forma correta, né? Se a sociedade civil organizada não correr atrás, não buscar, não acompanhar de perto, não fizer essa fiscalização para que haja uma aprovação aos moldes da demanda da cultura do Estado.